Quando 3 lobos selvagens cercaram um menino, algo incrível aconteceu. Quando falamos de lobos, muitas vezes reconhecemos eles como um dos mais perigosos predadores da natureza. E não é difícil imaginar o porquê. Com seus grandes e afiados dentes e com a capacidade de trabalhar como uma equipe, eles realmente são formidáveis. Por isso, muita gente acredita que eles são muito cruéis e que eles são incapazes de sentir empatia, o que os afasta de tornarem-se parecidos aos seus amados cães de estimação. Mas é isso sempre verdadeiro? Antes de entrarmos no coração desta história, eu gostaria de dizer-lhe que esta é uma história fictícia, o que significa que realmente não aconteceu. Apesar disso, não tira o verdadeiro significado deste conto sobre amor e amizade que transcende as espécies. Um garotinho chamado George cresceu nas redondezas de uma floresta. Para ele era o melhor lugar para se estar, e mesmo que onde ele vivesse muitas vezes e o fizesse sentir muito frio, mesmo assim, ele amava sua casa e seus arredores com todo o seu coração. E ele não poderia ter desejado um lugar melhor para passar a sua infância. À medida que ele ficou mais velho, o amor de George pela natureza cresceu ainda mais. E depois que seus pais faleceram, ele foi deixado com uma casa de onde passou sua infância à beira da floresta, com tantas lembranças. Já de volta a casa e com sua localização fornecendo uma paisagem extremamente bela, George sabia que ele nunca iria ser capaz de vender a casa, e em vez disso, ele escolheu viver lá ele mesmo. Não muito tempo depois que ele conheceu uma mulher chamada May, por quem logo se apaixonou, George não perdeu tempo em fazer uma proposta a May, e eles logo se tornaram noivos. No início, o casal pensou que eles deveriam esperar um pouco antes de se casarem, para que eles pudessem economizar algum dinheiro para uma cerimônia. Mas as coisas nem sempre saem como planejado, e não muito tempo depois de se tornar noiva, May descobriu que estava grávida. Com essa nova informação, o casal resolveu avançar com o seu casamento. E 9 meses depois, o filho do casal, Thomas, nasceu. George e sua esposa May amavam Thomas com tudo o que tinham, e eram muito felizes com a vida simples que eles levavam. Thomas cresceu também cercado pela natureza, de uma forma muito parecida com seu pai, e ele logo desenvolveu seu próprio amor pelas maravilhas naturais do mundo. Enquanto o menino crescia, assim também crescia seu amor pela vida selvagem e tudo nela. Infelizmente, nem todos compartilhavam da sua paixão pela natureza, e na escola, ele era visto como um garoto estranho. Por causa disso, ele não tinha amigos e, em vez disso, usava sua imaginação para se entreter. No início de todas as manhãs, o menino e o pai se aventuravam na floresta para coletar lenha para casa. Mas o que começou como um dia normal, logo virou em algo muito maior para o pequeno menino. George, como de costume, se aventurou entre as árvores com o objetivo de coletar o máximo de lenha que pudesse para sua família. Aquele era um inverno rigoroso, e o menino seguia com os braços cheios de madeira. Lá entre as árvores e a neve fresca que tinha caído, havia um jovem lobo que tinha sido pego em uma armadilha para ursos. O lobo foi gravemente ferido e estava necessitando desesperadamente de ajuda. Mesmo assim, ele continuava sendo um animal selvagem, e George estava com medo de chegar muito perto dele e ele o atacasse. Observando um pouco mais, parecia que o animal já estava preso na armadilha há pelo menos um dia. Mas isso não tornava o animal menos ameaçador. Depois de observar o animal por mais alguns minutos, George notou algo que o fez se preocupar ainda mais, pois ele descobriu que era uma fêmea e que ela estava claramente amamentando. Isso significava que ela tinha filhotes por perto em algum lugar e que tinham sido deixados sem a sua segurança.
Preocupado com a segurança dos jovens lobos, George aventurou-se pela floresta e olhava nos arredores para tentar descobrir onde os bebês poderiam estar, até que finalmente viu uma pequena caverna onde a mãe lobo tinha claramente feito sua toca. Mas o que ele viu dentro partiu seu coração. Dentro da toca estavam 3 jovens lobos filhotes. Mas por que sua mãe não foi capaz de voltar para cuidar deles? 2 dos filhotes já tinham congelado até a morte, provavelmente durante a noite, e apenas um sobreviveu, e ele estava incrivelmente frio e faminto. George rapidamente pegou o filhote, se levantou e correu de volta para a mãe lobo. O homem colocou o animal bebê ao lado de sua mãe para que ele pudesse se alimentar e aquecer-se. Sabendo ainda que ele precisava ajudar os lobos de alguma forma, George levou sua pilha de lenhas de volta para casa, onde ele reuniu um pouco de comida e água para dar ao animal necessitado. Mas já era tarde demais. Voltando para os lobos, George notou que a mãe havia sucumbido e, devido aos seus ferimentos, ela tinha falecido aconchegada em seu único filho restante. Enquanto entristecido pela visão, o homem também notou que o bebê lobo ainda estava vivo. George sabia que se ele permanecesse ali, ele não ficaria vivo por muito tempo, e então tomou a decisão de levá-lo de volta para casa com ele. O filhote ainda era muito jovem e certamente seria um bom amigo para seu filho Thomas. O homem realmente estava certo. Quando Thomas foi apresentado ao jovem lobo, ele estava em uma felicidade só. A família então cuidou do lobo como se fosse o cão de família. E Thomas era o que tinha um vínculo mais forte com ele. O jovem garoto decidiu nomear seu novo amigo de Aaron, e juntos eles brincavam e exploravam os bosques nas proximidades. Seu vínculo era incrivelmente forte, mas infelizmente Aaron ainda era um animal selvagem e, como tal, tinha seus instintos naturais. E isso não poderia ser ignorado. À medida que Aaron crescia, ele ficava cada vez maior e logo chegou ao momento que ele estava muito grande para dormir dentro de casa. Sendo assim, a família construiu-lhe uma pequena cabana do lado de fora onde ele poderia passar as noites. Uma noite, enquanto Thomas mordia seu amigo, o lobo olhou para ele como se estivesse tentando lhe dizer algo. Mas o menino Thomas não entendia. Na manhã seguinte, a família acordou. Eles foram lá fora dar um bom dia a Aaron, mas ele não estava lá. Algumas horas passaram e ainda não havia qualquer sinal do lobo. A família entendeu o que tinha acontecido. Por ser um animal selvagem, Aaron não foi feito para viver em uma casa como um cão domesticado, e sendo assim, ele tinha fugido para viver como um lobo normal. Thomas ficou devastado com a perda de seu melhor amigo, e para tentar animá-lo, os pais compraram-lhe um filhote de cachorro. E mesmo que o menino amasse o cachorrinho, todos sabiam que ninguém jamais substituiria Aaron. Vários anos se passaram, e Thomas já era quase um homem adulto. Agora que ele era mais velho, muitas vezes ele ia ajudar seu pai assumindo algumas de suas tarefas, como coletar lenha. Um dia Thomas estava na floresta fazendo exatamente isso. Quando ele já estava indo de volta no caminho para casa, um enorme lobo entrou na frente dele. O rapaz tentou manter a calma, mas quando ele olhou em volta, notou mais 2 lobos em ambos os lados dele. Ele estava cercado. Thomas estava congelando de medo. Os lobos começaram a se aproximar do jovem. Em resposta, Thomas caiu no chão, já certo de que era o fim para ele. Eventualmente, os lobos estavam tão próximos que Thomas podia ouvi-los respirando. Ele olhou nos olhos dos caninos aterrorizado com o que estava por vir. Um quarto lobo então apareceu das árvores, rosnando ameaçadoramente, e Thomas começou a orar esperando por uma morte rápida. Mas como o quarto lobo ficou mais perto de repente, ele parou de rosnar e começou a abanar o rabo. O jovem ficou confuso com isso. Por que o predador aparentemente perigoso estava felizmente abanando o rabo para ele? Depois de olhar mais de perto para o animal, Thomas chegou a uma grande conclusão.
O quarto lobo era seu amigo de infância, Aaron. O jovem estendeu a mão lentamente para tentar acariciar o lobo, mas o animal simplesmente se afastou. Aaron era um animal selvagem mais do que nunca. Agora ele tinha se adaptado à floresta e à vida de um verdadeiro lobo. Então, o lobo deixou a área levando sua matilha com ele e deixaram o rapaz ileso. Thomas não conseguiu conter as lágrimas, em parte porque ele estava aliviado por estar vivo e em parte porque ele estava feliz por ter visto seu melhor amigo uma última vez. Depois desta provação, Thomas reuniu a sua lenha e voltou para casa, enquanto ele estava triste por talvez nunca poder ver Aaron novamente, e também feliz em saber que o seu melhor amigo estava vivendo feliz do jeito que ele tinha sido destinado a viver. Essa história é incrível, só prova que o amor e a amizade podem viver em todas as formas e tamanhos. Se você gostou da história, lembre-se de deixar o seu gostei e se inscrever para não perder nenhuma história inspiradora e emocionante como esta. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!